de acordo com as informações, Israel e Estados Unidos aparecem nesta operação também aparentemente completamente alinhados. Não é que não estejam, mas a verdade é que avançam com objetivos muito distintos e tu vais caracterizar as ideias de uns e de outros. Isto não foi de um dia para o outro, obviamente. Isto foi discutido e foi discutido de forma muito presente e assídua. Bom, deixar bem claro que havia um plano. Eles designam como ataques preventivos contra alvos militares. Vejam como é que estão. São os quartéis generais. Isto é o centro de Teherão. Isto é filmado por um cidadão, um civil, não é? Iraniano. Está a demonstrar o depois, o resultado desses últimos bombardeamentos, que já vamos ver aqui também outras imagens. Portanto, o grande objetivo, o plano, alvos militares, aqui estão eles, identificados. Vocês o que vão ver agora aí em casa, onde estiverem a acompanhar, são infografias, imagens em 3D, inclusivamente de onde as reuniões aconteceram e que os elementos lá dentro. Vejam como isto é feito ao pormenor. São as guerras do século XXI, muita tecnologia, muita informação também. Portanto, fundamental, alvos militares, ponto 1. Ponto 2, liderança do regime. E a verdade é que isto está a acontecer de forma muito mais célere do que eventualmente estivesse pensado ou equacionado. Israel tem um objetivo bem definido, foi-lhe entregue. Israel ataca sobretudo o quê? Armazém de mísseis, a grande preocupação de Israel, porque esses mísseis são para ser disparados para onde e porquê? Porquê é que existe um programa de mísseis no Irão? Para destruir o Estado de Israel, para matar os judeus, para absolutamente mais nada. Ninguém está em guerra com o Irão. O Irão é que está em guerra com o mundo ocidental e o mundo que nós conhecemos. Está em guerra com a Europa, está em guerra com o mundo. Alertem, alô pessoal, o Irão está em guerra há décadas contra toda a gente. E nós sempre aqui, impávidos e serenos e crentes, enfim, na Virgem Maria. Portanto, Israel, o que é que fez nestas horas? Armazém de mísseis, instalação e produção do programa de mísseis e as bases de lançamento. Bases de lançamento, que são aqueles veículos gigantes, que os mísseis têm dezenas de metros. A isto tem monitorizado, descoberto e atacado. Janete, é a maior missão de combate da história da Força Aérea Israelita. Da Força Aérea Israelita nunca tinha estado tão envolvida desta forma. São mais de 200 aeronaves. 200. Isto agora, o número está sempre em crescendo. Em crescendo, mas até há umas horas, 700 missões. 700 missões aéreas. Mais de 2.000 bombas. Lugares identificados. Ninguém está à guerra contra o povo, antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Quartéis generais era o grande objetivo também. Já percebemos porquê. Foram eliminadas as grandes figuras, porque é nestes quartéis generais onde se discute e se gera as operações iranianas e as decisões. Portanto, se não houver ninguém a dar ordem, não há mísseis disparados. Se não houver uma alta patente a coordenar com as tropas que estão no terreno ou junto às forças que operam os mísseis, as unidades de sistemas de mísseis, portanto, esta tem sido a grande preocupação. E a verdade, já vou aqui falar destes B2, que já estão em ação, já estiveram em ação novamente. Os tais do verão passado que atacaram as infraestruturas nucleares. Aqui estão eles. A Guerra dos 12 Dias, sim. Guerra dos 12 Dias. Só dar esta nota, uma vez mais, e é um feito, Janete, é um feito. Israel conseguiu ou ganhar superioridade aérea no Irão em 24 horas. É impressionante. Um regime que anda há décadas a apostar no seu armamento, nos sistemas de defesa aéreo, na sua força aérea, na sua marinha, também na sua marinha de guerra. Em 24 horas, o Israel consegue operar aeronaves... Agora vou-te interromper porque Benjamin Netanyahu vai falar em direto e vamos ouvir aqui no Now. Eles vão ameaçar toda a humanidade, os iranianos. Portanto, nós estamos a proteger-nos a nós próprios, estamos a proteger outros tantos. Quero agradecer ao nosso amigo e grande líder do mundo, Donald Trump, para se juntar neste esforço para salvar o mundo.
Declarações muito breves de Benjamin Netanyahu, ele que está a visitar algumas das zonas atingidas em Israel na retaliação de Irão na sequência da operação do dia 28 de fevereiro, passado dia 28 de fevereiro. Irineu. Porque nós já vamos aqui, em poucos segundos já vamos aqui a Netanyahu e porque é que ele está a visitar zonas destruídas. Só falar do B2, o B2 que já foi usado, é o B2, é um super bombardeiro, tem despejado, já tem usado bombas, Janete, são bombas com peso de 907 kg, sobretudo, e os Estados Unidos da América estão focados mais nesta área. O programa nuclear, que era exatamente aquilo que estavam a negociar com a outra parte, na questão diplomática, que depois não obteve sucesso, nem flexibilidade do lado iraniano. Bom, a flexibilidade do lado iraniano era basicamente concordar com as premissas e com as exigências norte-americanas, também do Conselho de Segurança, como nós sabemos, de Israel e do mundo ocidental. Quando digo do mundo ocidental, do mundo do bem, ter atacado plataformas de lançamento de mísseis, sobretudo as que estão, que eles designam por grutas subterrâneas. Israel não tem capacidade para perfurar, para chegar tão fundo como tem estas aeronaves e as bombas que ali são usadas por estes caça-bombardeiros furtivos. E vamos ver umas imagens curiosas porque é que também Israel e os Estados Unidos têm esta superioridade aérea. Vejam estas imagens porque identificaram onde é que os iranianos têm os seus caças. Identificaram e destruíram com relativamente facilidade. Há uma imagem que é sugestiva, que eu creio, fazer um compasso de espera, há de ser uma próxima. Sim, mas aqui estão a destruir, são 2 Sukhoi 22 e aqui, sobretudo estes aqui, são F4 Phantom 2 e o F5 Tiger. São caças supersónicos norte-americanos que estavam à disposição das Forças Armadas iranianas. Janete, estavam prontinhos para levantar voo. Prontos. E levantar voo, carregados, para atacar alvos, provavelmente alvos em Israel. E naquele preciso momento foram identificados, foram anulados, aniquilados. Os pilotos também faleceram porque estavam dentro destes aviões. Em relação àquilo que também chama muito a atenção, a destruição deste material de guerra mais dispendioso, o mais forte, o mais importante no esforço de guerra. Os Estados Unidos da América, e acabo e antes de passarmos para a questão da retaliação iraniana, segundo o Comando Central norte-americano, um navio de guerra iraniano, nós vamos vê-lo, da classe Jamaran, segundo os americanos, foi atacado, foi destruído e está a afundar. Bom, não há imagens desse impacto, não há imagens do ataque, para que seja esclarecedor da sua veracidade também. Os americanos dizem que sim, não há dúvida nenhuma, que inclusive, porque é um parente destes, está no Golfo de Oman, ele estava atracado no cais de Chabahar, que é uma cidade portuária iraniana. Portanto, há esta preocupação também acrescida de afundar ou destruir a frota naval iraniana. A ser verdade, é uma perda, obviamente, muito grande, segundo os americanos, menos um navio de guerra que está à disposição deste regime teocrático, ditatorial e terrível, sobretudo para a própria população. E agora ainda vais já detalhar, as retaliações iranianas nas diferentes frentes. Antes disso, só dar duas notas que são relevantes. Há pouco falámos aqui sobre a declaração que Emmanuel Macron se preparava para dizer. Olha, o presidente francês anunciou que vai aumentar o número de ogivas nucleares no âmbito daquilo que considera ser uma nova doutrina de dissuasão avançada. Foi uma das informações mais relevantes
que deu. Também falou aqui de uma cooperação mais estreita com outros países europeus. Outra notícia relevante tem que ver com Espanha, com aeronaves norte-americanas a deixarem as bases espanholas, depois do governo ter declarado que as bases não podem ser usadas para ataques ao Irão. É uma notícia que está a ser avançada pela Reuters. É verdade. Vais então agora discriminar esses acontecimentos relacionados com a resposta iraniana? Vou, Janete, só dar aqui uma chegazinha, se me permites. Não resistes. Não resisto. Porquê? Eu tudo o que sei eu partilho. Primeiro, é verdade que a França vai aumentar as suas ogivas nucleares, sobretudo a pedido também da Alemanha. A Alemanha quer maior segurança neste continente. E está a exigir a quem já as tem e as está a produzir. França, Inglaterra. A esta joint venture, o apoio prático, apoio económico que vai haver, a Europa tem que acordar. Eu mantenho a premissa. Se os outros têm bombas nucleares, ninguém as devia ter. Das duas, uma. Ou ninguém tem, ou então temos todos que ter. Temos que ter uma proteção e não esperar por aliados que um dia são aliados e no outro dia deixaram de o ser, como no caso dos norte-americanos. E sim, e a Espanha? A Espanha, pelo governo que tem, se calhar devíamos ter mais tempo às vezes também para Isto falar... Isto ainda vai dar que falar na diplomacia, sendo que as relações entre Espanha e Estados Unidos já não são propriamente muito cordiais. Com os aviões-tanque. Aviões-tanque que trazem combustível e que permitem que os caças de combate possam ser reabastecidos. E, dada a diferença, não é? Por isso é que as bases são tão importantes. Depois teria aqui em Espanha também algumas bases. O governo espanhol, sabemos que também é um governo muito dado ao ativismo, não esteve de acordo. Não esteve de acordo, inclusivamente expulsou as aeronaves que estavam em território espanhol. Vamos acompanhar essa novela. Já abandonaram? Já abandonaram. 15 retaliação. Sim. Bom, eu só trago este mapa para as pessoas porque falamos muito e bem, onde é que está o Irão e onde é que estão os outros todos. É que os outros países estão mesmo ali à frente. Imagine-se o Qatar e o Bahrein. Janete, passo o exagero ou o disparado, quase dá para ir a nado, porque de facto é muito próximo. Bahrein, o Qatar, Emirados Árabes Unidos, o Dubai, como nós sabemos. E depois tem ali o grande opositor nesta região, que é a Arábia Saudita. Não tem sido... Bem, vamos ver o que é que vai dar com a Arábia Saudita, já lá vamos. Mas o Irão está a disparar para todo o lado. A Arábia Saudita já prometeu retaliar também. Pronto, diz que vai e vai dar autorização. Claro, depois de lhes atacar a sua maior refinaria, que produz 550 mil barris por dia, e já lá vou, para as pessoas perceberem que, de facto, a localização do Irão é muito próxima e causa esta ansiedade nas pessoas, Janete. É que os mísseis balísticos chegam em poucos segundos. Como reagir? E os sistemas de defesa aéreo não têm tempo. Onde estiverem implementados, chegam ao Qatar e ao Bahrein em segundos, ou num minuto já lá estão. Os espaços aéreos estão fechados, exceto o da Arábia Saudita. Sei disso por muitos portugueses, porque o espaço aéreo que estão no Qatar, que estão no Bahrein, as pessoas perguntam, e se isto azedar, complicar, o que é que fazemos? O espaço aéreo está fechado, ninguém os vai buscar. Para já o que eles estão a equacionar, portugueses, é irem todos para a Arábia Saudita, enquanto o espaço aéreo está aberto. E estão nessa dúvida, vão acompanhando. Mais ou menos. O da Arábia Saudita ainda mantém. Sim. A questão é que as linhas regulares, as operadoras regulares, as companhias aéreas, sim, estão a cancelar os voos. Os comerciais, sim. Eles estão a cancelar os voos. Retaliação era esperada, expectável e também não surpreende absolutamente ninguém. O Irão atacou pelo menos, o que se vai sabendo e vendo, pelo menos 6 instalações militares norte-americanas. 6, Janete, 6. Em toda a região do Golfo. E há imagens, isto está sempre a acontecer, há imagens até mais recentes agora, e aqui no Bahrein, vejam lá onde é que está o Bahrein, é tão pequenininho, aquele Bahrein é também de uma aldeia. Só que há muito gás, há muito petróleo. A 5ª frota dos Estados Unidos da América foi atingida com míssil. Foi atingida, portanto, o Irão, e podemos começar a ver imagens, podemos passar pronto, as pessoas perceberam aqui o mapa. Ali a seguir onde diz Israel está Chipre. Estão a ver ali Chipre, por cima do nome Israel? Está a ser outro alvo. Já foi alvo. Já aqui destacámos, sim, essas informações também. Antes de me sentar aqui foram mais 3 drones interceptados. Mais 3 drones. Portanto,
O Irão está a disparar para todo o lado. Alvo legítimo, bases norte-americanas são alvo legítimo, no contexto de guerra, são alvo legítimo. Hotéis, zonas residenciais em Israel. Eu recordo que em Israel moram judeus, moram árabes, moram cristãos, e o Irão também é o regime que dispara para qualquer lado, quer causar o caos total. Os Estados Unidos da América têm mortes a lamentar no Kuwait. De 3 passa a 4, porque eu li a última informação atualizada. Já são 4, sim. Pronto, eu sei que tens uma bola de cristal aí sempre contigo. Não tenho, mas o Francisco Pinto também já deu essa informação aqui à última hora, esta manhã. Tinha havido 3, foram o que eu soube, foi logo nos primeiros instantes da guerra, quando o Irão riposta, ataca aqui uma base militar no Iraque, eles ficaram feridos e acabaram por falecer. 4, e será chama-se, é uma base que se chama Arifian, no Kuwait. Foi aqui que morreram os 4 norte-americanos. Falaste na Arábia Saudita, eu vou falar também dos Emirados Árabes Unidos, estão os dois a equacionar entrar numa guerra aberta contra o Irão, porque eles estão a ser alvos de ataques contínuos, sobretudo de drones, os tais drones Shahed, aqueles que, coitado dos ucranianos, têm que lidar com esta situação. Olha, vejam estes números, Janete, só nos Emirados Árabes Unidos, onde fica Abu Dhabi, onde fica o Dubai também. Com muitos portugueses? Com muitos portugueses, e Abu Dhabi também, onde correm negociações. Aliás, já vou falar disso daqui a pouco, se tiver tempo. Mas se não tiver tempo, digo já, porque então estão marcadas reuniões entre as partes norte-americana, ucraniana e russa, 5 e 6 de março para Abu Dhabi. Iam voltar para Abu Dhabi, iam sair de Genebra, portanto, e voltavam para Abu Dhabi. Não foram canceladas, se vão acontecer... Tens dúvidas? Emirados Árabes Unidos interceptaram. Bom, esses são números oficiais. Vejam esta barbaridade. 152 mísseis balísticos. Só os Emirados Árabes Unidos. De facto, tem uma panóplia de equipamento militar vendido pelos Estados Unidos da América, tem imensos sistemas de defesa aéreo, tem os Patriot e 506 drones. Mas nos Emirados Árabes Unidos já morreram 3 pessoas e 58 ficaram feridas. E a propósito disso, posso fazer o balanço. O balanço, últimas horas, não está atualizado agora. No Iraque morreram 2 pessoas e 5 feridas. Sim. No Kuwait, 1 morto e 32 feridos. No Bahrein, 4 feridos. No Qatar, 16 feridos. E nos Emirados, este que acabei de dizer, os tais 3 mortos e 58 feridos. Eu estranhei a Oman, porque Oman estava um bocadinho à parte, porque Oman era o mediador. Era o mediador, também já não escapou. 5 feridos. Não escapou porque está lá uma base naval norte-americana. Foi atacada. Há imagens, foi atacada. Vejam isto. Isto são os ataques nos países vizinhos do Irão. É assustador também.